Graça e paz. Eu sou o irmão Maicon, e esse é o nosso canal Cuidando da Alma. Se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro da estreia dos nossos vídeos, e não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Neste vídeo estaremos dando continuidade ao quadro O Homem, uma história da criação à redenção. Estaremos iniciando o penúltimo tópico que vai tratar sobre o cumprimento da redenção em Cristo, e no vídeo de hoje estaremos falando sobre a encarnação do Verbo, Deus se faz homem. Os textos base se encontram no Evangelho de João capítulo 1 e versículo 14, e Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Iremos fazer a leitura apenas da passagem de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois de séculos de promessas, figuras, alianças e profecias, o plano eterno de Deus entra em sua fase decisiva quando o Verbo se faz carne. João declara que aquele que estava no princípio com Deus, e que era o próprio Deus, entrou na história humana, assumindo plenamente a nossa natureza. A encarnação não foi um ato simbólico, mas uma realidade profunda e concreta. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. O Criador entrou na sua própria criação para restaurar aquilo que o pecado havia corrompido desde o Éden. Ao assumir a natureza humana, Cristo não veio apenas para ensinar ou dar exemplo, mas para se tornar o novo e perfeito representante da humanidade diante de Deus. Assim como o primeiro Adão foi colocado como cabeça da raça humana e falhou, Jesus vem como o último Adão, obediente, justo e santo. Onde Adão caiu pela desobediência, Cristo permanece fiel até a morte. Leia a carta aos Romanos capítulo 5 e versículos do 12 ao 21. Ele viveu sob a mesma condição humana, enfrentou tentações reais, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Tornou-se o mediador perfeito entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 8 e versículo 6. Filipenses revela que, embora possuísse a forma de Deus, Cristo não se apegou à sua glória, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Esse esvaziamento não significa perda de divindade, mas a decisão voluntária de se submeter às limitações da condição humana. Ele nasceu, cresceu, sofreu, chorou e morreu. O Deus eterno enviou seu Filho encarnado em corpo de homem, para cumprir a promessa do Pai e assim restaurar a comunhão do homem com Deus. Efésios capítulo 2, e versículos de 13 a 16. A encarnação revela a profundidade do amor de Deus. Ele não permaneceu distante observando a queda do homem, mas entrou no drama humano para redimi-lo por dentro. Em Cristo, Deus se aproxima do homem não apenas em palavras, mas em carne e sangue. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3 e versículo 15, agora caminha sobre a terra, carregando em si a missão de desfazer as obras do pecado e da morte. O Verbo que se fez carne é a ponte viva entre o céu e a terra. Nele, a santidade de Deus encontra a fragilidade humana, e a graça divina encontra o homem perdido. Tudo o que foi prometido no Éden, confirmado em Abraão, revelado na lei e anunciado pelos profetas converge agora para essa realidade de Deus conosco. A encarnação não é um detalhe da fé cristã, mas o seu coração. Sem ela, não haveria cruz, sem a cruz, não haveria redenção, e sem redenção, o homem permaneceria separado de Deus. Assim, o nascimento de Cristo marca o início visível da restauração da humanidade. O Filho Eterno entra na história para resgatar filhos caídos. O novo Adão vem para criar uma nova humanidade. Nele, Deus começa a reconstruir aquilo que foi quebrado no jardim, preparando o caminho para a plena reconciliação entre o Criador e sua criação. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, para a glória e honra do nosso Deus. Um abraço a todos, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos encontramos no próximo vídeo falando sobre a cruz e o preço da redenção. Até lá!